Olá pessoal, estamos começando mais um Cast LAC. Ao meu lado aqui, o senhor Éder Mesquita. Boa noite pessoal, boa noite aqui hoje para os nossos participantes, boa noite Wilson. Vamos lá para mais um Cast LAC. E hoje a gente tem dois convidados aí, bem importantes para o setor LAC. É isso aí. Estão bem envergonhados aqui, mas vamos lá. Estamos aqui com o Aderilson. O Aderilson vai contar um pouquinho da história dele. É um empresário aqui de São Francisco que tem um laticínio saboroso. Boa noite, Aderilson. Boa noite Wilson. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Ronaldo, que está na minha cidade hoje fazendo uma visita. Prazer recebê-lo aqui. E obrigado pelo convite e pela participação. Eu sou Aderilson, proprietário do Laticínio Saboroso, e estou aqui à disposição para esse bate-papo. É isso aí. Legal. E o Ronaldo, que é que vai participar também do podcast de hoje. O Ronaldo é de Turmalina, vai falar um pouco aí, vai contar um pouquinho da história dele também, do laticínio Natura Milk. Boa noite, pessoal. Boa noite, Éder. Boa noite, Wilson. Boa noite, Aderilson. É um prazer estar fazendo parte com vocês aqui hoje desse, como é que chama? Cast LAC, né? Cast LAC, é isso aí. Pegou, viu, Ronaldo? Pegou, é Cast LAC. Legal. Aderilson, vamos lá. Qual que é a dinâmica de hoje, senhor Éder? Vamos lá, nós vamos fazer perguntas aqui para eles engrandecer a participação deles aqui conosco e conhecer um pouco da realidade dos laticínios deles, né? O Ronaldo está em Turmalina, o Aderilson aqui em São Francisco, nós estamos aqui hoje em São Francisco. São situações um pouco diferentes, apesar da micro-região aqui ser bem parecida, né? Mas nós vamos querer saber deles aí qual que é as dificuldades que eles têm passado aí, têm encontrado, o que vocês estão fazendo, promovendo para melhorias no nosso setor, né? E vamos poder começar aí com o Ronaldo, contar para a gente aí, Ronaldo. Conta para nós aí, lá na sua região de Turmalina lá, o que é a dificuldade lá que você está passando com o leite hoje? Ô, Éder, na minha região, na verdade, a maior dificuldade desde o início é encontrar o leite, né, para começar. É uma região bem difícil, a produção de leite. Quando eu comecei, na verdade, 150 litros de leite. E isso foi em 90, 91. Hoje, meu laticínio é pequeno, mas considerado com o que eu comecei, eu acho que houve até um avanço grande. A gente está aí com uns 15, 20 mil litros, trabalha até com mais um pouquinho, né? E a dificuldade maior é mercado, acertar. Quando, né, antigamente parece que tinha uma divisão melhor, né, nessas secas, águas. Hoje é mais difícil de acertar esse ponto aí. Sim. Não sei o que Aderilson vê, não, mas é mais complicado, eu acho. Ô, Aderilson, e conta pra gente aí, como é que foi a sua trajetória? Como é que você caiu nesse setor lácteo? Que eu acho que você não veio diretamente desse setor, Como é que você caiu nesse setor lácteo? E conta pra gente desde o início até hoje, como que é a história aí do laticínio saboroso? Na verdade, eu tive algumas profissões antes de montar o laticínio. Mas a profissão que eu atuava quando eu montei o laticínio era representante comercial do Martins Atacadista, o que me trouxe muita bagagem comercial. E como a gente tem uma propriedade a 10 quilômetros da cidade, São Francisco, e minha irmã ia fazer faculdade fora, e naquela época tinha um laticínio em Montes Claros, chamava Fofinho, e vendia os iogurtes aqui na região. E aí eu cheguei no supermercado e digo, moço, por que você não faz o iogurte aqui na cidade e tal? Porque o fornecedor nosso de Montes Claros que fechou as portas. E aí eu tive essa visão de montar uma estrutura na fazenda, fundo de quintal, é lógico, que eu não tinha nenhum conhecimento técnico, não tinha grana para poder investir. Nós começamos esse negócio na fazenda de meu pai, visando aumentar a renda para pagar a faculdade dela. E aí, logo em seguida, meu irmão começou a trabalhar vendendo de moto aqui na cidade de São Francisco. Depois passamos para Belina 2, uma Kombi, caminhão. E aí nós tivemos a oportunidade naquela época de ter o programa do leite. Que é o Leite Fome Zero, Leite Fome Zero.
foi quando eu conheci você, com a mochila nas costas, recém-formado. Eu acho que até esse vídeo... Cobaia. Foi cobaia. Fui cobaia. Mas deu certo, que a gente está aqui até hoje, né? E essa história foi uma história bonita que nós começamos juntos. Eu pequeno, precisando de informação, você saiu da faculdade também e necessitando de buscando oportunidade. E graças a Deus nós estamos trabalhando junto há um período já, acredito, mais de 10 anos a gente trabalha junto. E logicamente você montou a sua empresa, veio outros técnicos que contribuíram muito para a sua empresa crescer. E hoje nós temos Éder aí, que está viciado só fazer esse tipo de programa aqui, e eu tô com medo de me abandonar. Não abandona não, se tem um que ele dá só lá, tem que ir. Mas tá aí uma coisa que faz a gente ter o sucesso com o que a gente está fazendo hoje, é a prática. Se a gente não está dentro da indústria, você não tem autoridade nenhuma para falar. Porque hoje esse setor é prático, você tem que conhecer na prática. Teoria é uma coisa, né? A Isso. prática é... A teoria é muito bonita, né, jornal? Mas na prática... Aí o bicho pega. Então, realmente, é uma história que nós crescemos juntos, sua empresa, minha empresa, e eu fico grato pela contribuição que vocês dão para a empresa. As dificuldades, realmente... muitos empreendedores montam grandes plantas, mas a dificuldade realmente é comprar e vender e agregar valor no produto para poder pagar bem o produtor. Esse é o desafio, esse é o gargalo da indústria, e o gerenciamento logicamente que se não tiver o gerenciamento bem feito, porque leite são muitos detalhes para a coisa dar certo. Desde a compra do leite, a comercialização, ter produto de qualidade para poder entrar no mercado, se manter no mercado e agregar valor e vender mais caro que alguns laticínios. Então, para a gente iniciar numa grande rede de supermercado, a gente paga por isso, vendendo mais barato para introduzir produto, até o produto criar fama e a gente poder vender do preço que a gente quer e não do preço que os grandes atacadistas querem. É verdade. Entendeu? É um desafio muito grande. Hoje o Laticínio Saboroso, ele está com quantos mil litros de leite? A gente trabalha aí na casa de entre 60, nas águas até próximo de 100 mil litros por dia. E tem um entreposto também, né? Eu tenho um posto de resfriamento, entendeu? Tem parceria com as cooperativas de Caraí que fornecem leite, o excelente deles também, entendeu? Né? Só o leite próprio praticamente. E a gente está tentando manter no mercado, porque em plena seca, hoje, por exemplo, o mercado subiu, baixou demais, o consumidor não pagou o produto que quando subiu, né? Então teve essa retração em plena seca. As importações no mercado interno foi muito grande, batendo recorde aí. E, infelizmente, o norte de Minas... com essa baixa agora foi muito penalizado, porque nós estamos em plena seca. Só que o mercado é dinâmico. Não é só o norte de Minas que produz leite, é o mundo todo que produz leite. Então, afeta diretamente, justamente na época de maior dificuldade agora na seca. Nessa oportunidade. E um detalhe muito importante disso que você estava falando, o Jornal comentou, é que antes a gente tinha uma certa previsibilidade sobre o preço do leite, sobre o volume de leite. Né? Hoje já não é mais essa situação entre seca e águas. Né? A gente tem outros interferentes provocando variações, muitas vezes, como essa que o Aderilson está citando. Fora do momento em que abaixou aí o preço e complicou. Né? É no momento que o volume é menor. O produtor não entende isso, né? Esse é o grande problema. E tá na seca, não choveu nada. Né? Assim, o produto que manda né? Você conseguir agregar valor, igual o Aderilson falou. Demanda. Se você não conseguir vender, não tem como pagar o leite. Esse é um mundo globalizado que a gente vive, né? Diversas interferências. Vem produto não só micro-regiões. Né? É verdade. Agora mesmo eu estive na Argentina, no passeio que eu tive lá.
entendeu? E lá está produzindo em pleno vapor a questão do leite, né? Que produz mesmo lá, sim, o custo deles são mais barato e a moeda está desvalorizada, consegue vender mais barato no Brasil o leite. Isso afeta diretamente, lá está chovendo, o clima está favorável, entendeu? E afeta diretamente o mercado, muito próximo ao mercado brasileiro, sabendo que o leite que produz no Brasil não dá para a população do Brasil. Sim. Nós somos importadores de leite. E o mercado internacional do leite em pó está baixando. Então vem leite do mundo inteiro para cá. Do mundo inteiro, os países que produzem muito. Então é recorde de importação. E afeta diretamente no campo. E na sua concepção, o que você acha que a indústria precisa fazer para conseguir ter competitividade e sobressair nesse cenário tão complicado? Ó, eu vejo que tem um dos gargalos maiores é o custo de compra do preço direto do produtor, porque tem grandes plantas que conseguem agregar valor no produto mais que os laticínios menores. E quando ele vende mais caro, consequentemente ele consegue pagar mais caro. Mas isso oscila durante o ano também. Os laticínios pequenos, em alguns meses do ano, alguns períodos, conseguem ser competitivos e até pagar mais também. Mas o gargalo é conseguir vender mais caro. E aí é o gargalo de todo laticínio menor. Mas isso é uma dificuldade para o pequeno, para o grande, porque o comércio atacadista vem apertando esse cerco aí muito forte. Quem está ditando o mercado é praticamente o atacadão, né? Mas o grande consegue agregar mais valor do que a gente. Com certeza. Você pega aí uma empresa de renome, né? É complicado. Agora, o que eu sempre falo, que eu acho que tem gente que abre a guarda fácil demais, baixa o preço muito rápido, sem necessidade. Resistência nenhuma. Eu não sei se não... Eu acho que um pouco, sei lá, questão de estrutura, não tem estrutura para segurar a mercadoria um período nenhum, aí qualquer coisinha está abrindo as pernas, aí não tem jeito. Se você não baixar... O primeiro abril, baixa, você não baixa, você não vem. O primeiro abril ele abre uma porta ali para que os outros tenham que passar pela mesma. Isso é uma pergunta. É uma questão, digamos assim, emocional da pessoa, que é o que o Ed citou. O cara viu que está baixando e vai no embalo e acaba baixando, porque isso aí o próprio setor atacadista pode pressionar para que isso aconteça, a parte emocional, ou é a parte estrutural, caixa, que é o que a gente está conversando hoje, e estrutura. O que você acha, Derius? No meu caso específico, vem a questão, eu tenho estrutura de produzir até mais, mas eu esbarro no mercado. Para mim entrar, fazer volume de venda, aí eu tenho de baixar preço para me ter volume de venda. E os atacarejos, atacadistas, estão muito preparados na hora da compra. Eles estão anos-luz na frente nossa. Eles são antenados com a importação que acontece no país. Eles são antenados com o leite spot que vai baixar ou vai subir. Eles são munidos de informação no mercado. Quando começa a baixar, eles exigem que baixe e não compra. Aí fica aquele jogo. Não vou comprar essa semana porque vai baixar. Não vou comprar semana que vem, aí faz a reposição pouca. E aí o vendedor não comprou essa semana. Semana que vem ele diminui o volume de compra. E aí vai apertando o vendedor a baixar. Sim. Entendeu? E o que aconteceu, por exemplo, em junho e julho, que estava faltando mercadoria e a gente estava colocando preço e eles comprando e todo mundo querendo comprar. E aí travou. Quando travou, aí enquanto não estabiliza, que chegou no fundo do poço, eles não fazem reposição de estoque. Fica todo mundo jogando, querendo baixar preço e para ver até onde vai o limite. E graças a Deus nós chegamos pelo menos no fundo do poço agora. Sentimos o fundo do poço, porque senão vai para o abismo, né? Então nós sentimos o fundo do poço e agora
como o mercado, a importação com certeza vai diminuir, pelo menos espero que estabilize esse preço aí para não ter muita desmotivação no campo. Você falou uma coisa muito importante, que é a questão do preparo dos atacadistas. Isso aí, eu também vejo isso muito claro. Claro. Queria que o Ronaldo comentasse depois. O Ronaldo atende um grande atacadista e sofre muito com isso. E eu jogo uma outra questão para vocês, é o seguinte: o que falta para os laticínios? Porque os laticínios fazem hoje o famoso voo de galinha. Ele começa a voar e cai. Começa a voar e cai. Sempre está acontecendo isso. Enquanto a partir do atacadista está acontecendo o que você está falando. O atacadista sempre está ali bem preparado, esperando, e ele já sabe que esse voo é um voo curto, né? Então a pergunta que eu faço é o seguinte: o que falta para os laticínios conseguirem ter a mesma capacidade de negociação quanto os atacadistas têm? Eu acho que tem de ter infraestrutura para industrializar na época oportuna e ter caixa para aguentar estoque. Tendo estrutura, caixa, e no meu caso eu estou preparando também, porque quando as coisas arruinarem, eu tenho a condição de vender leite spot. Então eu tenho mais uma saída de não depender de produzir todo o meu leite. Hoje eu estou preparando para isso. Deu um problema no mercado, eu diminuo minha produção, subo meu preço e espero alguns dias ou meses até normalizar. Então, esse mês eu estou fazendo um investimento muito alto em concentrar leite, porque o grande desafio nosso também é a logística. Você imagina, um leite spot, quando o pessoal, está todo mundo bem informado hoje, né, Jonathan? Tá. O produtor está sabendo o preço. Você sabendo antes de nós. O preço de leite spot, antes da gente ter acesso, ele já manda no zap para a gente o que aconteceu com o spot. Então, a dinâmica está muito rápida, a informação está muito rápida. Então, se a gente conseguisse estocar, ter caixa e esperar, aí eu tive de fazer esse investimento pesado em concentrar leite. Voltando a dizer, você imagina um leite spot comercializado entre Divinópolis e Uberlândia, Uberlândia e São Paulo, ou Goiânia, um leite comercializado sul de Minas, lá para Araras, para o interior de São Paulo, Paraná, São Paulo, ali pertinho, no raio de, digamos, de 200, 300 quilômetros. Teoflantone, lá na Damari, Teoflantone e Governador Valadares. Entendeu? Então, esse mercado de leite, onde tem muito volume de leite, a logística está próxima, e na hora de vender está próximo também, então é uma economia muito grande. Então, nós do Norte de Minas, Jequitinhonha, principalmente no Norte de Minas, o desafio é vender o sólido, vender produto sem a água, digamos assim. Sim. Tem que tirar a água do leite e vender sólido. Então, nós saímos aí perdendo 30 centavos em litro de leite para tirar esse leite do Norte de Minas. E aí o produtor vê esses preços aí para cima e não entende que a gente está longe e tem essa dificuldade de levar o leite para fora, entendeu? Sim. É um desafio. E aí, Jonaldo? Comenta aí sobre isso aí que a gente colocou. Faz a pergunta de novo. A gente está conversando justamente sobre essa questão dos atacadistas. De segurar preço e tal. Do que você precisa para fazer como eles. O que eu falei. Para ser organizado. O laticínio começa a ter preço, sobe o preço demais, daí a pouco o negócio despenca. E porque o próprio mercado já sabe que isso vai acontecer. O mercado está preparado. É o que o Oderilson falou. Mas é o que eu já falei. Eu acho que às vezes, é claro que todo mundo tem que ter uma estrutura por trás, dependendo do tamanho de cada um, de aguentar, dar uma segurada. Mas aí, peraí. Eu acho que tem algumas que apertou qualquer tanto, eles não aguentam, já abre o bico. Você pagar o leite. Mas aqui, vocês começaram. Entendeu? Eu tenho que ver, tipo assim, uma expressão, eu estou vendendo no almoço para comer a janta. Não pode ser assim. Mas vocês tiveram um princípio. Vocês dois tiveram um princípio. Vocês partiram, eu conheci os dois, eu tenho propriedade para falar dos dois, porque eu conheci os dois no início de tudo.
E tem muita gente que acompanha esse podcast nosso, que vai escutar o que a gente está falando aqui, eles estão lá na fase inicial. E essa fase inicial, muitas das vezes, você não tem o capital para segurar, para aguentar, esperar para você conseguir vender no momento certo. Ele precisa vender porque ele tem que pagar leite. E vocês dois passaram por isso. E como vocês conseguiram estruturar, como que vocês conseguiram fazer para hoje ter essa condição de fazer isso? Quando eu comecei, eu, graças a Deus, eu tenho histórico de não ter atraso de pagamento até hoje de leite. Não. E todo mês que eu pagava uma folha de pagamento, eu lembrava daquelas guerras antigas que vinha aquele país massacrando e a gente resistia e bravamente pagava e era uma vitória cada pagamento de leite. Então, realmente era uma luta, um desafio grande e produtor reclama de várias coisas. Eu sempre falo que tem duas coisas antes de preço. Primeiro é pegar, depois pagar, entendeu? Antes do preço. Então, graças a Deus, essa história que eu tenho. E a gente tem essa dificuldade na hora de comercializar desde o início. É um desafio, mas quando você começa a atender o pequeno varejo. Sim. O segredo de quem começa a atender o pequeno varejo, os comércios pequenos, você vai ali talvez sem código de barra, às vezes sem nota fiscal, débito e crédito. Você consegue agregar um pouco de valor vendendo para os pequenos também, entendeu? Sim. E aí a empresa sua começa a crescer, começa a querer entrar no atacarejo, tem uma resistência muito grande de cadastrar produto em grandes redes. Sim. Eu estou, por exemplo, na rede BH, por exemplo, para colocar o queijo, a mussarela, estou quase 2 anos tentando colocar. Então, o grande varejista, além dele forçar a barra no preço, e para conseguir cadastrar é outro desafio. Você tem de provar produto de qualidade, pontualidade na entrega de produto, preço que ele só compra no início para cadastrar. Se você não colocar preço, não vende, entendeu? E aí começa. Se você não tiver volume para atender esses grandes, para ganhar pouca quantidade e vender volume, aí não vai, entendeu? Aí você estabiliza num tamanho que você não consegue crescer mais. Mas desde quando você começou, qual que foi a virada de chave para te trazer onde você está aqui agora? A virada de chave foi atender os pequenos varejos, tanto que depois de um certo tempo não tinha viabilidade para a empresa estar atendendo o varejinho, porque questão de gestão de notinhas, gestão de cliente que compra sem nota, eu tive de praticamente arrumar um distribuidor para fazer essa parte, que eu não tinha como fazer mais, entendeu? E aí foi surgindo alguns atacadistas, hiper, Mercado Grande. Que hoje dominou, né? Hoje, que dominou. Igual a gente estava vindo para cá, o jornal comentou, falou, cada esquina está abrindo agora um atacarejo. E isso tende a piorar. Tende os grandes ficar mais grandes e a indústria ficar refém desses grandes. Se a gente não tiver volume para atender esses caras e vender, ficar refém do preço que eles querem pagar, vai ser complicado. Isso, só para complementar, isso que você está falando, você falou uma coisa importante, os grandes cada vez ficam maiores. Você acha que isso vai acontecer na indústria láctea também e também no produtor? O grande vai ficar grande e o pequeno tende a não perpetuar no mercado? Talvez o médio é que tende a acabar, né? Dependendo da situação, porque o pequeno da agricultura familiar, que é ele mesmo que tira o leite, tem um filho e tal, ele ainda consegue permanecer. E aquele cara que tem uma outra atividade, que tem que pagar alguém para fazer aquele serviço para ele, é aquele que vai ter mais dificuldade. Na minha maneira de pensar. E no caso do laticínio? Para conseguir... Não, eu acho que, de qualquer forma, hoje é buscar
diversidade de produto, você tem que ter válvula de escape. Se não está dando de um lado, você tem que ter uma outra solução para você destinar seu produto. Ou você fabrica mussarela, igual o Dario está falando, ou parmesão, ou vende no spot. A gente tem que buscar essas alternativas aí. Eu falo que o mercado gira. E o produto também gira. E isso que o jornal está falando tem muita relação com a escolha adequada dos produtos que vão ser a sua diversificação. Porque muitas vezes o pessoal pensa assim, eu vou diversificar, vou produzir mussarela, vou produzir Minas Padrão, vou produzir queijo prato, vou produzir queijo coalho. Não diversificou. Porque esses são os mesmos produtos que num determinado período vão ter preços reduzidos e vão ter preços elevados. Então, a diversificação não pode estar simplesmente em tipos de produto, tipo de queijo, tipo de fermentados. Você precisa ter produtos diferentes realmente. Por exemplo, você ter a produção de queijo e a produção do leite sport. Normalmente, uma não acompanha a outra. E quando começa a acompanhar, aí dá a virada, né? Você não consegue, por exemplo, pagar um preço de leite sport caro para produzir um queijo que vai sair muito caro e, consequentemente, o consumidor não vai aceitar esse preço. Isso aconteceu recentemente com a mussarela. O leite sport estava muito alto, a mussarela disparou. Mas em uma semana o preço caiu R$1. E aí, você comprou leite para fazer mussarela a R$5 e a mussarela caiu para 50, né? Aí ela cai para 40. Você até questionou a questão dos hipermercados. É uma tendência de realmente a gente ficar refém deles, porque as grandes redes estão lançando cada dia loja, procurando lugar para abrir mais comércio e está dominando. E eles, como eles têm essa barganha muito grande, eles vão só atrás de preço. E os laticínios também, da mesma forma, os grandes estão crescendo mais, mas eu não vejo que eles conseguem dominar tudo. Por quê? As grandes plantas, elas têm um produto muito industrializado, dá aquela impressão de produto muito industrializados. E, pelo que eu estou conversando com esses grandes, muitos não estão gostando de mexer com leite, propriamente leite. Por exemplo, nós temos a Nestlé que já terceirizou o leite ninho dela, a fábrica de Montes Claros já diminuiu a produção de leite moça, entendeu? Então, isso é fato. E o laticínio pequeno, ele faz um queijo com a qualidade melhor, digamos, uma produção mais artesanal, um produto que tem mais sabor, um produto que fatia bem. E as grandes plantas ficam um produto que fica mole, às vezes não consegue fatiar bem. Então, o diferencial de mercado do grande demais e o pequeno eu vejo mais a qualidade e o sabor dos produtos. Concorda comigo, João? Concordo. Tem empresas grandes aí que é igual a gente fala. Eu acho que igual o QD mesmo já é um segundo produto, eu acho. É o subproduto. O principal dele não é nem queijo mais não. Mas ele vende com preço mais abaixo. Né? Aí todo mundo compara com o preço por baixo. Esse é que é o problema. Queria que vocês comentassem isso aí. Por que o queijo é o subproduto hoje? Qual que é o produto de fato? Qual que é a bola da vez? A bola da vez é o soro. A bola da vez é o soro. Então o produto principal é o soro. Já se via falar muito, ouvi falar muito que nos Estados Unidos soro era um produto indispensável no processo de alimentação de todo mundo e tal, para os laticínios. E eu tive muito problema na safra passada e eu viajei bastante buscando informação, o que eu tinha de fazer para sobreviver no mercado. Eu fiz algumas viagens, alguns laticínios, e os laticínios de médio e grande porte, que fazem muito queijo, quando eu falava que eu estava dando soro para animal, para porco, doando para produtor, eles quase que me batem, porque eles falam que hoje a mussarela é subproduto, que o lucro está realmente, de fato, no soro, porque está sendo muito comercializado o soro no Brasil para a indústria alimentícia. Você pega um biscoito, por exemplo, você pode olhar no rótulo, tem soro de leite. E soro
excelente alimento. Um excelente alimento, entendeu? Sim. Então, de fato, realmente, o soro está sendo um diferencial aí no mercado. E como que vende esse soro? Qual que são as opções para a venda desse soro? Esse é o desafio, porque as plantas grandes estão longe do norte de Minas. O frete inviabiliza tirar ele do norte de Minas fluido. E no meu caso, eu comprei o equipamento para concentrar ele de 3 litros, fazer 1 litro. Aí já compensa retirar do norte de Minas para grandes plantas fora do norte de Minas. Isso é importante a gente focar aqui, porque o soro até pouco tempo atrás era considerado subproduto. Era problema. Primeiro era um vilão. Era problema. Era o problema do laticínio encontrar o que fazer com o soro. Né? Hoje existe essa oportunidade que o mercado realmente absorve muito da produção de soro hoje do Brasil. Mas a gente tem situações de empresas que não têm essa capacidade de concentrar o soro. Né? Mas Sim. não quer dizer que essas indústrias também não possam aproveitar esse soro. Né? Então, assim, tem que criar alternativas de acordo com a sua capacidade. O que não pode, né, realmente, igual ele citou, o pessoal falando dele, é doar o soro, descartar o soro. Né? Tem que ter alternativa. Hoje, você já está concentrando? Não, nós vamos fazer a concentração a partir de novembro agora. A empresa vai pôr equipamento para o startup agora no final do mês. E a gente falando sobre a questão do soro do norte de Minas, inclusive eu já estive conversando com o consultor, talvez até juntar os laticínios do norte de Minas, de Jequitinhonha, e talvez até pensar numa planta ali na região central do estado, que seria Curvelo. Curvelo, Sete Lagoas. Uma planta de secagem. Secagem de soro, entendeu? Foi um assunto que nós estivemos conversando com ele, para ele ver essa opção, levantar custo, porque como o desafio é tirar o soro do norte de Minas e as grandes plantas estão muito longe, de Pato de Minas para lá, de Sete Lagoas para lá, Governador Valadares e Teófilo Antônio. Então, a gente pensar numa planta de secagem de soro. E tem viabilidade, é um produto que está importando muito. Sim. O Brasil fazer importar. Sim. E muitas indústrias pequenas de 10 mil, 5 mil litros de leite, hoje simplesmente não faz nada com o soro. Queria dar para animal. Essa que é o problema. Eu não é de hoje, né, Wilson, que eu já venho comentando com você. Eu não tenho... A viabilidade do negócio tem que ter um certo volume também. Mas a tendência é quem não aproveitar o soro, né, acaba não aguentando ficar no mercado, não. Eu acho que Sim. vai por esse lado aí. E hoje você vende o soro como? Eu estou vendendo um pouco do soro fluido. Eu estou vendo jogar dinheiro fora, não, deixar de ganhar. Mas mesmo assim ainda melhor que você usar o soro para nutrição animal. Muito melhor. Eu estou conseguindo vender aí, teria uma carga por dia, estou conseguindo vender só 3 cargas por semana. É um cliente mais próximo que eu tenho que compra o fluido. E aí, a partir da concentração do mês que vem, eu posso levar mais longe. Aí já tem viabilidade. E você, Jonaldo, o que você faz com o seu soro hoje? O soro hoje eu faço bebida láctea de uma parte e a outra vendo para produtor, eu consumo lá em casa, do gado bebe também, eu gosto bastante, por enquanto, mas a minha intenção é vou ter que botar um concentrador também. Na verdade, no meu caso mesmo, eu vendo para o pessoal que cria porcos, né? Eu fiz um confinamento para dar destino ao meu soro, só que o confinamento não estava atendendo a demanda do soro que eu produzia. Então, um gargalo que eu tenho hoje, eu não posso produzir muito, porque eu não tenho o que fazer com soro. E agora eu vou, pelo menos, a hora que eu puder produzir, que o mercado tiver comprador, que está tendo margem, eu posso pelo menos produzir o tanto que eu quero, entendeu? Hoje você está com o queijo como fonte principal de receita. O negócio, né, o que a gente está conversando, a tendência é inverter esse processo e o queijo virar o subproduto e o soro o principal produto. Igual os outros. Que é o que está sendo sobressaindo. Sobressaindo quem vende soro.
E essa venda de soro, só para tem muita gente que tem dúvida como que funciona esse processo. É simplesmente eu vou tirar o soro lá e já posso vender? Tem alguma particularidade? Só para vocês terem ideia, eu tinha um resfriador na fábrica, eu falei assim, que vai resolver o problema e tal, e começamos a rodar. Vamos vender o soro. Daí tive de colocar um chile para ajudar e pronto, o gelo está maravilhoso, vai resolver o problema. Infelizmente, não aconteceu como a gente esperava. Por quê? O gargalo do soro chama gelo. Para você que vai estar assistindo e quer investir em soro, o gargalo do soro é gelo. Então, resfriamento rápido. Aí eu já tive de comprar um resfriador de 25 mil litros hora, que o soro sai da queijomate, já passa no resfriador, gelando, caindo no silo gelado. E tive também de comprar outro equipamento de chiller para poder ter mais capacidade de gelo. Então, desafio de soro, gelo. Tem de ter gelo para não subir a acidez. Ele tem de ser bem gelado, bem conservado, para ter a acidez que as grandes indústrias. Se não chega lá, o produto é... Já perdi duas viagens no mês, por exemplo. E uma situação que tem relação com isso é que hoje as metodologias de produção, principalmente da mussarela, elas tendem a acelerar a acidificação. Sim. Né? Que é uma coisa que a gente não quer no soro. Só que a tecnologia quer acelerar. A gente usa fermento hoje de acidificação rápida, fermento congelado, para produzir rápido. Que seria, no caso, a mussarela que é filada no mesmo dia. Mesmo dia. Né? E esse tipo de tecnologia permite a gente produzir a mussarela rapidamente, mas ele também tem esse problema hoje que a gente vai encontrar, que é produzir um soro que saia dentro das características que os compradores, né, os grandes indústrias compram. Mas diante disso aí, ó, e se você voltar um pouco no tempo, o processo e usar um fermento menos acelerado, para você ter um benefício melhor no soro, sendo que o soro vai ser o carro-chefe? Não, mas aí, João, tem um detalhe. Eu sempre falo, tem um detalhe. Apesar da tecnologia, né, ela exigir essa velocidade de fermentação, a gente pode conseguir essa velocidade de fermentação na massa e não no soro. Então, é um ajuste da tecnologia. A tecnologia veio não pensou no soro, ela pensou na massa acidificar rapidamente. Mas hoje, a tecnologia tem que pensar a massa acidificar rápida e a gente ter uma acidificação menos intensa no soro. Né? E é possível fazer. Isso aí muda um pouco a tecnologia que a gente já usava, mas é possível fazer. Então a gente consegue ter resultados excelentes com o queijo, assim como com o soro. E essa situação é porque se a gente imaginar uma produção hoje de mussarela com fermentação do dia seguinte, a gente logicamente já está tendo aí um prejuízo enorme com relação ao rendimento. O queijo já é difícil. Aí a gente tenta aproveitar o soro, mas o queijo cada dia com uma rentabilidade menor, aí o soro também vai se tornar inviável, mesmo ele sendo hoje o que a gente busca como uma fonte de viabilidade do negócio. Então, tem que unir as duas coisas. Né? Você tem que ter uma produção que tenha rendimento adequado da mussarela e que a gente consiga ter um soro em qualidade suficiente para que a gente possa comercializar. Né? E, para isso, o Rodrigo citou aí a questão de frio, realmente, é impossível conseguir um soro adequado para comercialização se não tiver um sistema de refrigeração muito eficiente. Hoje, qual que é o padrão exigido pelas indústrias para receber um soro fluido? O que acontece? Hoje, em média, as indústrias recebem soro até 12 graus do nível de acidez. Soro fluido. Isso é o máximo. Isso é o máximo. Sim. E se a gente parar para pensar, a gente trabalha com leite hoje, né? A acidez ali entre 15, 16, em alguns casos 17. Só que o soro representa 2/3 dessa acidez. Né? Então, se a gente está trabalhando ali com 16, né, a gente ter 2/3 ali, a gente já está muito próximo dos 12. Então, por isso que tem que ter uma eficiência no resfriamento, para que a gente consiga ter esse soro em capacidade suficiente. Por isso, a tecnologia precisa ser adaptada. Né? Então, quem quer comercializar soro hoje não é simplesmente assim,
vou comercializar. Ele tem que fazer uma avaliação concreta do seu processo. Agora, vocês acreditam que esse mercado de soja também vai Prosperar? justamente vai perdurar no mercado? Você acredita, David? Ó, eu só ligo a parte positiva. A parte negativa em minha cabeça não existe, não, sabe? Isso é eu não sei se é qualidade ou... É qualidade. Sem dúvida. Meu administrador fala, ó, você é só ligado positivo, esquece que tem um negativo também, entendeu? Então, eu acredito que mudou de patamar realmente, que não volta mais não, entendeu? É minha opinião. E a gente citou aqui o gelo, e eu tive problema no primeiro mês de comercialização com a refrigeração, eu tive de correr, eu estou vendo eu perdendo dinheiro, deixando de ganhar, e aquilo hoje mesmo eu estou lá com um silo de 40 mil litros de soro, que deu acidez, que eu tenho que tirar de lá e fazer doação. Você imagina, não consegue nem vender 40 mais. mil litros de soro vezes 30 centavos, 12 mil reais. Hoje está lá, jogado Que fora. vai custar quanto para você tirar? Entendeu? E vou ter de pegar Vai a carreta custar para pra levar tirar. nos Vai pontos. custar quanto? Para levar nos pontos. Pode continuar. Então, é um desgaste de mão de obra, caminhão parado, levando soro e perdendo dinheiro. Então, tem outra coisa também que o Dr. Éder já me alertou, que além do gelo, nós temos de ter uma padronizadora específica para o soro e um pasteurizador específico para o soro também. Então, para evitar a contaminação ali de soro e leite trabalhando no mesmo pasteurizador. Futuramente, eu vou começar a trabalhar com um pasteurizador só, resfriador de soro separadamente, mas tem esse desafio de ter mais um pasteurizador e um padronizador específico para soro. Mas você consegue pegar, a gente consegue, vamos assim, puxar o soro na queijomate já passando no pasteurizador, já pasteurizando e caindo resfriado? Consegue. A gente precisa de compatibilizar a capacidade da bomba com do pasteurizador, né? Então, assim, são coisas. É claro que assim. Grande... É claro que assim. Apesar que hoje acho que já funciona assim, né? Mas só que seu a única caso... coisa que muda é que você precisa de um tanque pulmão. Né? Porque assim, normalmente as bombas que a gente tem para retirada de soro ali da adrenoprensa são bombas de alta vazão, 20, 25 mil litros hora. E um pasteurizador nessa capacidade é um equipamento com investimento muito elevado. Só que aí a gente tem um tanque pulmão. Você consegue ali a bomba de 20, 25 mil, jogar para esse tanque pulmão e desse tanque pulmão passar para o pasteurizador. É claro que esse intervalo também não pode ser uma diferença muito grande, né? Senão o pessoal vai achar ali, tira com 10 minutos o soro e eu posso pasteurizar ou fazer qualquer tipo de tratamento técnico que seja resfriamento depois de 1 hora. Não é possível também. Né? Tem que ser alinhado ali para que a gente tenha a capacidade de realmente ter o soro dentro dos padrões exigidos. E outra coisa, pode haver alguma estagnação depois aí de uma... O que a gente reclama sempre de mussarela? Que é commodity e tal, e o trem... Uma briga de preço danada. O soro, vocês acham que pode vir acontecer isso? Você fala de... Eu acho que a demanda pelo produto é muito forte. Passar a fazer, porque hoje é viável. E lá na frente... Geraldo, nós estamos num país que nós somos importadores de soro. Entendeu? Nós somos importadores. Então, eu acredito que, como penso no positivo, eu acredito que é caminho sem volta, porque nós somos importadores. Eu também acredito. E a demanda... Mas você entendeu o que eu quis perguntar? Sim. Como todos... Né, justamente, não é nem... É mais relaxar preço. Sim. É claro que, assim, esse mercado vai chegar num ponto que você tem mais pessoas produzindo o mesmo produto, oferecendo. Então, a oferta vai ser maior, com certeza. O que a gente vê hoje de preço do soro provavelmente não vai ser o mesmo daqui no futuro. Mas o que a gente mais observa é que demanda cresce muito. Demanda por esse tipo de produto. O soro é utilizado como substituto em vários tipos de produto e, além de tudo, tem uma demanda de saúde. Sim. Né? Você vê aí empresas investindo muito. Whey, produto whey. Né? Antes a gente tinha o whey protein só para o pessoal que
malhava e tudo. Hoje não. Hoje tem produto aí, bebida láctea no mercado aí, o whey para qualquer público. A própria bebida láctea, muita gente usa o soro em pó para agregar na proteína. E é uma proteína de muito boa qualidade, né? Proteína saudável. Então, por isso que é tão procurado. E essa demanda tende a crescer mais. Né? Quando o Wilson falou lá atrás da questão de o grande varejista ficar mais grande, o laticínio grande ficar mais grande e produtor grande ficar mais grande, dominar o mercado. A característica, pelo menos do norte de Minas, de produtor, hoje eu acredito que 70%, 80% dos produtores são agricultores familiares, entendeu? Então, isso não muda tão fácil. A cultura de regiões que tira leite e tal, muitos produtores já vivenciam isso muito, abandona a atividade, passa por corte, só que como não tem volume para comercializar o gado de corte todo mês, aí tem dificuldade financeira de mês a mês. O gado de corte teve muito bom ano passado, já também esse ano está péssimo. Um bezerro que era vendido a 3.200, caiu para 2.200. Então teve uma queda grande nisso aí. Então eu vejo que esse agricultor familiar ele não para de tirar leite. A maioria reclama, fala, porque a característica do produtor realmente reclamar da indústria, mas nós reclamar do mercado. Então é um reclamando do outro, entendeu? Esse é fato. Então eu acredito que esse pessoal não para de tirar leite por causa disso. É um emprego que eles têm garantido, que tem um salário no mês, e tem muitos casos de sucesso que ele é bem sucedido tirando leite, ganhando dinheiro. E eu tenho produtor que começou pequeno, hoje está com mais de 1.000 litros, ganhando dinheiro, vivendo bem da atividade leiteira. E aí vem os grandes compost da vida aí. Eu vejo assim, já vi muitos casos de sucesso e muita reclamação, porque os compost tem a maioria deles são empresários que fazem investimento no compost a longo prazo. Ao contrário do pequeno que monta um compost, então tem essa dificuldade. Então, eu não sei te falar com propriedade se o compost vai ser a solução, mas que está em ascensão e em crescimento nas regiões maiores que produzem mais leite, isso é fato. Eu questiono isso porque a gente roda o Brasil inteiro, você está viajando muito também, está acompanhando isso aí. O que eu vejo é a indústria, quanto mais ela se profissionalizar, mais retorno, mais sobrevivência ela tem no mercado em momentos de crise, porque o que separa, vamos colocar assim, os adultos das crianças são os momentos de crise. E eu vejo essa indústria, quanto mais profissional ela está nesse momento de crise, ela consegue sair lá na frente mais tranquila. Enquanto os que não se profissionalizaram, geralmente são indústrias menores, eles ficam no meio do caminho e acabam quebrando. E a mesma coisa eu vejo também na cadeia lá da produção de leite, com o produtor de leite. O produtor, em média, ele está se profissionalizando. Você enxerga também dessa forma ou não? O pequeno está profissionalizando, sim. Sim. O pequeno está se profissionalizando e automaticamente o extrativista, aquele cara que fica lá, o pequenininho, ele tem a tendência a ser expurgado do mercado. Eu acredito que vai ter uma seleção. Todos vão continuar, entendeu? Todo mercado uma seleção. Todos vão continuar. Só que a parcela vai diminuindo e outros vão aumentando, entendeu? Então, mas no laticínio, você vê isso também ou não? Eu vejo isso também, entendeu? No caso do produtor, como está tendo muito projeto de assistência técnica, e quem quer informação e quer praticar tem assistência técnica, na maioria, eu, por exemplo, quando eu sou demandado, o cara quer, o produtor quer, eu tenho ferramentas para ajudar ele. Então, com esse tanto de informação, de assistência, de projetos do governo, projeto do laticínio, muitos laticínios estão, igual eu mesmo, tem um projeto inovador aí a nível de Brasil, de estar financiando as vacas para pega o dinheiro no banco e eu pago a parcela, essas inovações, mas só pega quem profissionalizar.
porque quem não profissionaliza não paga, não consegue pagar. Você pega o financiamento, compra a vaca para o produtor e você paga o financiamento? Paga a parcela. Você paga a parcela e Mas desconta no leite. Nós temos um contrato, não, eu vou quitar a parcela para ele. Para mim, em vez de eu ficar procurando bacias leiteiras longe e o frete ficar caro, eu vou investir no produtor próximo do laticínio, da bacia leiteira próximo, para mim ganhar no custo do frete. Ele faz o financiamento em nome dele, faz o contrato comigo e eu vou pagar a parcela da vaca para ele, entendeu? Eu vou pagar mesmo, mas depende do volume que é acordado, o crescimento que ele vai ter para me fornecer o leite. E esse cara que ele entra nesse projeto, ele também tem a assistência técnica para desenvolver. Sim, ele é assistido isso aí mensalmente. É via Senado? Não, isso é um projeto que a gente fez com a Companhia do Leite, com o Ronaldo. Já tem uns 5 laticínios a nível de Brasil fazendo. É um estilo igual fez do frango. Fala integração. Entendeu? Uma coisa parecida com integração. É só 30 e poucos produtores, um projeto piloto. Só que esse ano já é o segundo ano que tem dificuldade de pegar o dinheiro do Pronaf, porque os recursos do ano passado acabaram em outubro e esse ano já acabou em setembro. Porque ficou muita gente na fila esperando. Quando o governo liberou o recurso, quem estava na frente pegou de uma vez e o recurso já acabou. Está esperando ver se o governo libera mais recursos para a gente conseguir concretizar essa operação. Mas isso também demonstra que o pessoal já tem interesse, né? Porque se os recursos estão ficando mais escassos também, e o governo declara que esses recursos estão sendo amplificados ano a ano. Né? Então, assim, demonstra que o produtor está tendo acesso a mais recursos para essa situação. A conversa no campo é só uma. É menos vaca e mais leite. Menos mais vaca, eficiência. Mais leite, mais eficiência. É a profissionalização. A profissionalização. Isso reflete muito o que a gente vê hoje no caso de vocês. Eu falo porque a indústria começou pequena, tanto um quanto o outro, a gente vê aí, a indústria começou pequena, mas ela se profissionalizou. Hoje, vocês dois são assistidos pela Consular. Mas se a gente perguntar aqui para vocês, quantas consultorias você tem hoje no seu estabelecimento? Conta para nós aí, João. Além da Consular que a gente vem lá. Tem Consular, tem ambiental, tem trabalhista, tem... Jurídica. Né? No mesmo caso do seu, não anda sozinho. Moço, eu na verdade, eu não sou muito, eu sempre falo que eu não sou muito técnico e muita gente fala que eu sou inteligente, eu sempre respondo que eu sei mais ou menos ir e voltar e parar, esse molejo que é o difícil, né? Sim. Mas hoje eu tenho a Consulate, eu tenho uma consultoria de gestão da empresa no geral. Nós temos na propriedade também tem uns três profissionais que acompanham. Então, como eu não sei, eu tenho de pagar alguém que saiba resolver. Mas é aí a parte contábil também, a parte de segurança do trabalho. Então, realmente, eu preciso de profissionais para me amparar para ter sucesso no negócio. É aí que está a diferença de quem quer profissionalizar e quem vai tocar com a barriga ali, vai empurrando, porque entende que sabe de tudo e dá conta de tudo. E na prática a gente vê que não consegue. É um exemplo do ditado popular agora. Sem a ajuda do profissional, não entra nada. Nada mais correto. Nada mais correto. Tem outra também que você não precisa. Tem outra também que você não precisa saber. Você precisa ter o telefone de quem sabe. Então são coisas que mostram hoje, né? A gente está falando aqui de casos de sucesso das empresas de vocês, mostra claramente que para você ser hoje uma empresa profissionalizada, você precisa de auxílio. Né? Não dá para segurar tudo. E por que eu estou falando isso? A gente ainda tem, né, alguns proprietários de laticínio que ainda entendem que eles conseguem fazer tudo. Que ele é bom na compra de leite, que ele consegue vender produto, que ele consegue entender de processo e por aí vai. Ele entende de todas as áreas da empresa e acaba não entendendo de nada, na verdade.
faz tudo e, na faz verdade, tudo. não faz nada. Ele Vocês não já consegue. foram esse tipo de pessoa? Eu Que já fez de fui- tudo, recebeu o leite, Uai. produziu e vendeu? Eu acho que quase todo mundo já foi assim, não foi nada? Eu já fui arriador de vaca, Ué, tirador de leite, vendedor de porta em porta numa jega, numa égua, depois charrete. Meu pai entregava para Itasa, antiga Itasa. Aí depois montei a indústria e teve essa evolução aí. Então minha vida é leiteiro mesmo, entendeu? Então fazia de tudo sim. E eu sabia as receitas do que eu fazia, que era iogurte na época. Hoje eu vou confidenciar para vocês, eu não sei nada. Eu não tenho essa informação, porque eu distanciei da parte de indústria, do dia a dia, E foi para gestão. e fui mais para comercial, e meu forte mesmo é compra de leite e essa afinidade com o produtor, porque eu conheço a cozinha de 90% dos produtores que fornecem leite para mim. Esse eu acho que é um diferencial que o Laticínio tem, que eu tenho no caso, é esse relacionamento com eles. Principalmente onde tem um tanque, né? Que às vezes tem um tanque coletivo que entrega 10 pessoas, 15 ali. Eu não consigo ir na casa dos 10, 15. Mas conheço muito produtor e tem essa ligação. Mas a diferença de você hoje não conhecer a formulação é que você tem o telefone de quem conhece a formulação. É a ajuda do Você profissional. tem o telefone de quem sabe se ela é rentável ou não. É a ajuda do profissional, dos profissionais. eu também sabia tudo na cabeça, hoje eu não sei nada. Mas é isso que Do eu que falo. é- E se você reter A essa formulação informação que a Adriana hoje, tá falando, tá vendo? com certeza você está falhando um outro ponto que você poderia ser mais efetivo para a indústria. Mas na hora que tem um problema de produção, aí eu tenho o talento de essa percepção. É tal coisa, pode ser tal coisa, entendeu? Sim, porque Eu não sei a formulação hoje, o percentual, o produto, seus produtos que usa assim, pelos fornecedores e tal, mas esse acompanhamento mensal, porque tem equipe. Eu trabalho, graças a Deus, em equipe e em assistência com vocês. Com certeza. Certo. Muito bom. Não é só isso. É isso aí. Eu até anotei aqui e ia perguntar para vocês aqui. O que é mais importante para vocês? Você falou gestão, relacionamento e investimento em consultoria. O que trouxe mais, o que você julga mais importante desses três cenários? E o que trouxe mais resultado para você chegar até aqui? Eu acho que é uma conjuntura. A consultoria é importante porque preservando a qualidade dos produtos e a metodologia de trabalho na indústria, no chão da indústria. É importantíssimo. Mas se não tiver, você pode ter o melhor produto e não saber vender, também não resolveu nada. E muitos fez grandes fábricas pensando que ia conseguir vender e não vendeu. E a questão de gestão, sem gestão, é falência dar certo. Então tem que ter a gestão. Então, para um negócio dar certo, é uma conjuntura de muita coisa, entendeu? É uma conjuntura. Sim. Qualquer falha num dos processos aí vai dar errado. Para vocês, um laticínio eficiente, qual seria a margem de lucratividade de um laticínio eficiente? Vai lá. Agora pesou. Aí é doído. Não, eu não estou perguntando a margem de vocês, mas o que vocês acham que são Você fez uma pergunta difícil. É a mais difícil que tem. Porque O que fosse o que a gente quisesse que Não. desse é uma coisa. Mas a pergunta é no tem um seguinte... ditado popular de laticínio que você ganha 3 meses, empata 3 meses e perde 3 meses. Você vê Aí tanto só que deu 9. Não, pois é. Os outros ganham 8. Os outros ganham 8. 4, perde 4, empata 4. Você vê como Mas a margem é apertada. É um sobe e Pois desce mas danado mesmo. por que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente que quer entrar no Que setor, enxerga de que outra enxerga maneira, uma né? margem muito alta pro laticínio. Ele imagina que você está comprando leite ali, Ó, um número perfeito que, digamos, que seria uma margem... mas que é uma margem aceitável e sustentável 7% seria uma coisa... de margem líquida. Mas hoje é 4, 3, 2, Dois. 0, 1. Quando dá 5 é uma coisa... Se a gente conseguisse Fenomenal, manter uma né? média de 5%,
O negócio era ruim, estabilizado. Mais ou menos uma média de 5% aí. Sim. Mas não consegue. Outra pergunta difícil. Preço ou qualidade? Preço ou qualidade? Os dois. Não. Isso são coisas... Andam juntos. Eu acho que a gente... pelo menos no meu caso, eu busco ter um produto de qualidade com um preço acessível. Sim, mas aí você está na ponta lá brigando com o preço. Também. Em contrapartida, a gente tem produtos de valor agregado, mas também com alto índice de qualidade. A pergunta é desse sentido. O que é mais viável para uma indústria? Preço ou qualidade? Eu acho que os dois. Porque no meu caso... Não anda sozinho, né, Deus? No meu caso, por exemplo, eu tive de criar uma segunda marca para mim fazer ações mais na segunda marca do que a primeira marca. Que essa marca vai ter uma qualidade um pouco mais baixa. Para competir com os grandes, que uma mussarela, por exemplo, esses grandes plantas aí, eles trabalham com umidade mais alta. Entendeu? Vocês podem chegar a promoção na maioria dos atacarejos, você pode olhar que a mussarela é mole, barriguda, com a validade próxima de vencer, e aí coloca, eu estou vendendo a R$30, coloca lá a promoção R$25. Vai ver o produto que está na promoção de 25. Você pode olhar, eles colocam uma foto bonitinha da mussarela fatiada, uma peça bonitinha, promoção de mussarela R$25. E a nossa lá está consistente, durinha, fatia bem, entendeu? Sabor ótimo. E é da promoção 25, mas com umidade lá embaixo e simplesmente serve mais para jogar em cima da pizza. Não é isso, ou não? É o que mais acontece. Né? Mas tem um fator aqui que a gente fala e a gente observa isso. Uma das coisas que sustenta uma indústria é qualidade. Indústria com qualidade ruim não tem sustentação. O produto não fica. É claro que o preço é importante e tudo, mas a gente observa muito. Né? Eu acompanho mais de perto o Aderilson, que mais de 10 anos aqui que a gente fazendo consultoria. E a qualidade do produto, ela sustenta aqueles momentos em que você não tem uma capacidade de competir tanto com o preço. Porque você acaba fidelizando mais consumidores. Né? A gente sabe que em momentos de crise, o consumidor pula para o mais barato. Ele pula, a gente sabe disso. Mas se ele tiver a oportunidade de comprar o seu produto, ele quer o produto que ele conhece. Né? Então, assim, é importante. A qualidade, ela vai sempre caminhar junto com o preço, mas ela sustenta a empresa. Né? Ela dá aquela sustentabilidade do consumidor, né? Chegar, não, eu conheço o produto tal, então esse aqui eu posso comprar. Muitas vezes ele está com um preço um pouco mais elevado, e aí vem o segredo de algumas indústrias que elas simplesmente não querem saber do mercado. O produto delas é reconhecido e barato. E muitas vezes até mais caro. Mas só no preço, né? Sim. Agora, acho que muita gente faz também, igual o Derilson vende no Brasil inteiro quase. Entendeu? Aí acontece de você está precisando de vender você vende numa região, você põe um preço mais barato e aqui eu seguro o preço. Você tem uma dinâmica de preço. Claro, a gente tem que fazer um meio de campo para você não saber desovar sem afetar toda a sua produção. Isso é as táticas comerciais que existem, né? Isso tem região que de fato consegue agregar mais valor. Eu estou tendo experiência, por exemplo, a região que a gente está começando abriu e percebe-se que realmente consegue vender mais caro lá porque o mercado paga mais caro. E o poder de compra lá é maior. Então, são as táticas comerciais que cada indústria tem. Queria mudar um pouco aqui a dinâmica agora, trocar totalmente de assunto. Eu queria falar um pouco sobre o cenário. O que os laticínios podem esperar para o futuro agora, para o próximo momento? O que vocês acham que é a tendência do nosso cenário aí? A gente tem uma estabilidade política, indiferente do político que vai entrar, mas a gente tem uma estabilidade política no país. E o que vocês acham que a gente pode esperar para o próximo cenário? Geraldo. De mercado, tá? De mercado.
Essa pergunta também é difícil. Eu tô querendo saber. Mas vocês têm uma expertise agora, muito grande. O cenário, eu acho que é dificuldade. Baixar leite. Sei não vou arriscar palpite, não, viu? É um trem complicado. No meu caso. A gente tem que enxergar um pouquinho, mas eu falar o que. Não, seria é só uma expectativa. Uma expectativa sua diante da expertise que vocês têm. Diante dessa troca de governo que você quer falar? Não fala de uma maneira geral? Troca de governo por quê? Não, dessa hipótese. Né? Não, da estabilidade política. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que tem por vir. Mas o mercado a gente vai ter. Um mercado estável ou não estável vai ter. E o que vocês pensam disso? Como que vai ser daqui para frente? Minha percepção, mais uma vez, eu sou muito otimista. E mesmo caso pode ter uma certa instabilidade nos primeiros meses, se caso tem uma mudança do governo federal. Porque afeta a bolsa, afeta a recessão assim, caso tenha alguma atitude drástica, que eu acredito que mesmo o governo de oposição entrando, ele não é louco de fazer tomar algumas atitudes drásticas, porque aí afeta a economia do país todo e aí comprometia não só a atividade nossa, mas várias atividades, né? E eu acredito que nós estamos com uma dificuldade que o Brasil importou muito leite. Quando vinha a safra agora, já entrar a safra com preço baixo, a minha preocupação é de desmotivar o produtor a produzir mais, entendeu? Isso. Então pode afetar na seca que vem, pode voltar a subir muito de novo. Minha preocupação é essa, entendeu? Talvez é uma situação que o próprio produtor ele ainda não enxergou, né? Aí chegou na época da seca, o preço começa a subir, aí ele não tem leite para comercializar, aí ele tenta fazer naquele momento. Aí a hora que ele está pronto, o preço cai. Aí ele investiu e não vai ter retorno. Leite o ano que tem vem, estabilidade. Ele tem de fazer plantios agora, fazer comida. Isso, agora. E agora, como faz comida com leite do jeito que vai ser barato, em plena seca, já tá barato, perde o poder de investimento para fazer a comida, ele vai estar desmotivado a fazer plantio agora, entendeu? Sim. E isso acarreta daqui 6 meses, 8 meses. Por isso é tão importante, né? O produtor também tem uma assistência para ele entender esses momentos, né? E não simplesmente julgar porque está chovendo ou porque está seco, o preço do leite vai variar só por isso. O mercado é cíclico, muito, né? E assim, é só ilustrando o que vocês falaram, mas é a minha percepção também exatamente o que vocês estão falando. O produtor, leite está barato, ele vai sair fora e vai vender as vacas, diminuir a ração. E quando o leite aumenta, aí não, agora eu vou para o leite. Só que ele não está preparado. E aí ele não vai aproveitar o momento de alta. Que entra, no caso, entra gestão. O mercado de leite não é muito fácil de sair de vaca, não, né, Deus? Quando tá bom, todo mundo quer comprar. Quando tá ruim, ninguém quer comprar. Então o cara acaba meio forçado ali, ó, e remando contra a maré ali, ó. Ficar, né? Obrigado a ficar. Ó. Tem esse outro lado aí. Eu tive um exemplo de um produtor que investiu muito, não tinha conhecimento da atividade, chegou aqui, qual o preço? Tanto. Não pode parar de pegar o leite amanhã, não precisa pegar o leite lá amanhã, não. Você vai fazer o quê? Não vou tirar leite mais, não. Eu falei, meu amigo, leite não funciona assim, não. Você não para a vaca de um dia para outro. Tem de ter um tempo, não é só assim, não. E aí, para vocês verem o grau de dificuldade que é leite, entendeu? Até para desativar a atividade leva tempo. Sim. Entendeu? Planejamento. Não é simplesmente soltar a parede a leite. Soltar a bezerrada para mamar e mastia, né? Eu tive agora a experiência na minha propriedade, eu tô tirando os 4,500, eu cheguei em 5 mil litros, eu tive um problema no gerador, faltou energia na ordenha da tarde, do outro dia cedo, eu fui tirar, fiquei mais de 12 horas sem tirar. Caso de mastite foi lá em cima. Pessoal, para finalizar, eu queria que cada um falasse
deixasse uma mensagem para quem está produzindo, para quem está trabalhando hoje como indústria, para quem pretende entrar nessa indústria, eu queria que você deixasse uma mensagem de como vocês conseguiram chegar até aqui, o que ele tem que fazer desde a base para ele conseguir prosperar nesse setor. Começando com você, Deus. A você que está iniciando o projeto ou pensando em investir na atividade, desde que mundo é mundo, a roda sempre está girando. E grandes corporações quebram e nascem corporações do zero. E tem muitos casos de sucesso. Então, não tem um parâmetro certo para ser seguido. Cada caso de sucesso existe um porquê. Então, tenha de ter coragem, acreditar no que está fazendo, ter planejamento e força de vontade e trabalhar intensamente. É difícil? É difícil, todo mundo sabe que é difícil. Então, mas tendo de ter essas determinações, esse planejamento e essa coragem, vai surgir empresas grandes que não tem no mundo hoje, no mercado hoje. Então, tende a batalha, fazer parcerias, de repente, sociedades, bons negócios, bons parceiros, boas consultorias. Então, fazer isso aí que, com certeza, muitos vão ter sucesso. E é essa mensagem que eu desejo para todos. Eu comecei pequeno, eu vejo muitos pequenos surgindo, vejo que muitos vão crescer, outros não, mas sempre foi assim. Sim. Mesmo com o mundo globalizado, com informação, tecnologia, mas sempre foi assim. É isso aí. E aí, seu Jornal? E aí, Jornal? Deixa uma mensagem pro pessoal aí. Para quê? Eu me diz mesmo para você, como o Deril está aqui, você que está querendo começar, não existe uma fórmula, né, para começar. Eu também comecei, não foi nem pequeno, acho que foi minúsculo, né? E, graças a Deus, o que eu falo é o seguinte, eu acho que a gente tem que, no meu caso, sempre ir passo a passo, né? Sem querer dar o passo maior do que a perna, é um dos grandes que eu acho que é importante para não, como se diz, dar com os burros na água, né? Um ditado popular. E no mais, também arregaçar as mangas mesmo, trabalhar, buscar a ajuda, né, da Consulac, de outras empresas que têm know-how no mercado. E uma das coisas mais importantes, também além de produzir com qualidade, é a comercialização. Eu acho que é um dos gargalos da maioria da indústria, né? Saber comercializar e também produzir com o menor custo de qualidade possível. Sim. Né? Aliar essas duas coisas. Menor preço, custo de produção e vender um produto com um valor agregado melhor, o sonho de todo mundo. Isso aí. Né? Eu acho que é isso mais ou menos o caminho. Né? Agradecer a vocês a oportunidade de participar, agradecer primeiramente a Deus, né, por nós todos estarmos aqui. E foi um prazer estar aqui com a Aderilson Necetade, o Wilson, o Éder, né? E espero que aconteça por mais vezes. Né? Espero que nós tenha contribuído para alguém, né? Inspirado alguém. Sem dúvida, sem dúvida. Éder, para finalizar também, queria estar da parte do conhecimento técnico que você tem, é a mesma coisa. Uma mensagem para o pessoal aí, quem quer começar, quem está aí com dificuldade nessa área, o que você pode deixar para esse pessoal? O que acontece? O que a gente ouviu aqui do Aderilson e do Jornal, eu sintetizo numa palavra só: perseverança. Porque nada acontece de hoje para amanhã. Então, se você não tiver perseverança, acreditar naquilo que você propôs fazer, não vai acontecer. Então não adianta chorar. Né? Outra palavra que vocês disseram aqui é trabalho. Tem que trabalhar. Então, assim, perseverar e trabalhar. Essa é a mensagem. Quem quer realmente conseguir construir o seu
sua indústria, né, ter sucesso com o seu empreendimento, tem que perseverar. Crises vão vir, crises vão passar. Quem estiver preparado vai resistir. Então, perseverar, trabalhar muito. E eu para finalizar, eu queria dizer o seguinte, eu acho que a gente tem que ter mentores. Quem não tem mentores não consegue chegar a lugar nenhum. Eu estou falando isso porque talvez vocês não saibam, mas vocês dois foram meus mentores no início. O Aderio citou que quando eu comecei, eu vim aqui, eu vim de ônibus. Com a mochilinha nas costas. E eu não sei se você lembra, mas a gente já foi em reunião de produtor, eu estava do seu lado, eu vim para cá depois do Dourado e sentava, ficava escutando a forma que você lidava com a parte comercial, que você lidava com as pessoas, você lidava com o produtor. A mesma coisa acontecia com o jornal. Eu sempre estava do lado do jornal o tempo todo, quando eu estava no Laticínio. Então eu ia para o Laticínio prestar minha consultoria na parte produtiva, mas eu ia ser mentorado após esse horário, para me aprender a parte comercial, como é que lidava com as pessoas, como que fazia a coisa acontecer, de pessoas que tinham know-how, que tinham a cabeça mais aberta que a minha para essa área. Então, assim, pessoal, para quem está nos escutando agora, quem está assistindo esse podcast, eu acho que uma mentoria é muito importante. E a mentoria das pessoas certas. E essa mentoria, às vezes, nem é paga. É gratuita, como eu tive a gratuita. Então, eu queria deixar que esse podcast é de extrema importância para a Consulac, porque vocês dois fazem parte dessa empresa, né, dessa família, vamos colocar assim, porque sem vocês dois a gente não estaria aqui. Isso eu estou falando de coração mesmo. A gente começou do nada e quem abriu as portas para a Consulac foram vocês dois. São os dois clientes mais antigos que a gente tem. E todos os dois com o mesmo tempo. Eu vim aqui em sequência, eu fui no jornal. São 13, 14 anos, se não me engano. Sim. Né? Então, assim, esse podcast é de extrema importância e eu queria deixar o agradecimento de coração por ter participado e por ter trago a gente até aqui. Porque sem vocês isso não teria acontecido. É verdade. Bom demais, ué. É isso aí, gente. É esse tipo de parceria que traz resultado. Então, pessoal, esse foi mais um Castlac. Queria agradecer a participação de todos mais uma vez e até a próxima.